Olá, seres de luz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Shadow e Light. Meu nome é Wendel Adriel, eu sou radiestesista, numerólogo e terapeuta holístico aqui na Shadow e Light e estou aqui hoje para mais um vídeo do nosso curso sobre os princípios herméticos. E chegamos aqui ao final do nosso curso com esta aula. Hoje será a última aula do nosso curso, onde iremos ver o último princípio hermético que viemos estudando toda a lista de todos os princípios herméticos durante essas nessas últimas semanas, últimos meses, nós viemos tendo aqui uma aula a cada 2 semanas sobre um princípio hermético a cada aula, onde nós viemos falar sobre não só uma parte teórica, mas também uma parte prática de como aplicar estes princípios herméticos nas nossas vidas, e hoje chegamos aqui à última aula, onde iremos terminar o nosso curso gratuito sobre os princípios herméticos. Nesta última aula, iremos ver o sétimo e último princípio hermético, que é o princípio de gênero. E assim como fizemos em todas as outras aulas, vamos seguir o mesmo formato. Vamos primeiro dar uma introdução teórica sobre o que é o princípio de gênero, as ideias que Hermes Trismegisto trouxe para nós sobre o que é esse princípio de gênero, e depois vamos para uma parte mais prática, onde vamos ver ah, ações, pequenas coisas que podemos fazer no nosso dia a dia para estarmos incorporando este princípio de gênero nas nossas vidas, no nosso dia a dia, para que possamos ter uma vida melhor e mais equilibrada com a ajuda deste princípio hermético. Não só desse, mas também de todos os outros. Se vocês vêm acompanhando todas as outras aulas, já vêm colocando de pouco em pouco essas práticas no seu dia a dia, agora você já deve ter uma vida mais equilibrada. E agora aqui vamos dar mais últimas dicas, últimas ferramentas para que possa também utilizar este princípio hermético para equilibrar mais ainda a sua vida, para que possamos equilibrar as nossas vidas. E caso você queira, pode rever esses vídeos quantas vezes quiserem para verificar essas dicas. Se não quiser ver o vídeo todo, pode pular o vídeo para o final, depois de já ter visto e entendido o que é. Quando quiser rever uma segunda vez, já pode pular para a parte prática para ver ali as ações que você pode fazer para incorporar o princípio na sua vida e para fazer, utilizar esse princípio de uma forma benéfica para a sua vida, para ter uma vida melhor e mais equilibrada. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa última aula aqui. Como eu disse, o último princípio hermético que vamos ver, que é o princípio de gênero. E, assim como todos os outros, o princípio de gênero ele tem uma máxima, que é uma ideia que ele encapsula toda a ideia do princípio em uma frase, e depois nós vamos entrar em pontos mais detalhadamente para explicar de uma forma mais simples o que é este princípio. Então, no final, vamos partir para a parte prática. Então, no princípio de gênero, a máxima do princípio de gênero é a seguinte: ele diz que o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino, e que o gênero ele se manifesta em todos os planos de existência. Então aqui nós temos uma máxima que é um pouco menor, porém o conceito do princípio de gênero ele não é complexo, mas é algo que nós precisamos ver para quebrar barreiras e quebrar concepções que nós temos já feitas por causa mesmo da nossa sociedade, dos nossos estudos, do que somos ensinados. E aqui nós vamos entrar nesse princípio de gênero e vocês vão ver que aqui a gente tem que desconstruir um pouco das nossas ideias sobre o masculino e o feminino. E é isso que o princípio de gênero tenta trazer, é trazer essa desconstrução do que nós hoje, como sociedade, sabemos sobre o feminino e o masculino, e trazer uma nova perspectiva dessa classificação de gênero. E vocês vão ver aqui, no decorrer dessa aula, que é algo que transcende aquilo com que nós temos na nossa mente de o que é o feminino, o que é o masculino. Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui no primeiro ponto
que é a dualidade e interação desses 2 gêneros, dessas 2 forças, dessas 2 energias. Então, como disse aqui, o gênero está em tudo, ou seja, todos os elementos, tudo no universo, ele possui um masculino e um feminino. E esses gêneros, essas energias, elas são complementares, elas não são opostas, elas se complementam um à outra. E, aqui quando nós falamos de gênero, e aqui que já começa, nós temos que desconstruir essa ideia de gênero, a gente pensa: feminino e masculino, o homem e a mulher. Nós temos que começar a já desconstruir, porque o princípio de gênero não se trata da parte biológica ou da parte sexual, do masculino e feminino, mas sim é um gênero, é uma dualidade de qualidades e uma dualidade de energias. São energias diferentes, são energias que não têm as mesmas qualidades, não são a mesma energia, mas elas não são opostas, elas são complementares. Então, a primeira coisa que devemos pensar é isso. Quando pensar no princípio de gênero, não pense no masculino e no feminino como nós conhecemos de forma biológica ou como nós conhecemos de forma de orientação sexual ou algo do gênero, porque não quer. O princípio de gênero não está a falar sobre isso, mas sim sobre o tipo, é um tipo de energia e tipos de qualidades diferentes. E aí nós já vamos para o segundo ponto aqui, que é isso, são os tipos de energia. O que é uma energia masculina e o que é uma energia feminina? Primeiramente aqui, o que nós vamos ver é que a energia masculina, ela tem algumas qualidades, assim como a feminina tem algumas qualidades que são diferentes umas das outras, mas que vocês podem ver que no final elas vão se complementar. Então, a energia masculina, quando nós falamos da energia masculina no princípio de gênero, nós estamos falando de algumas qualidades, como, por exemplo, a ação, como iniciativa, como lógica, e como a nossa razão. Isso são qualidades da energia masculina. E agora, algumas das qualidades da energia feminina são a intuição, a receptividade, a criatividade e a nutrição. Então você pode ver que eles são dois tipos de energia bem diferentes, porém não entram em conflito uma energia com a outra. De forma alguma, na verdade, como eu disse desde o começo, elas são complementares. Uma não consegue viver sem a outra. Ambas essas energias, no universo, ambas essas energias são necessárias para a criação e manifestação da realidade. Então, a realidade, as coisas, elas não se manifestam, não se criam se não tiver esses dois tipos de energias trabalhando de forma complementar, de uma forma equilibrada. E, como já aqui falamos também, essas energias elas trabalham nos três planos, no plano físico, no plano mental e no plano espiritual. Elas se manifestam em todos estes três planos, e nesses três planos elas têm que se trabalhar de uma forma conjunta, de uma forma complementar, para que haja a criação e a continuidade de ações ou a criação e a continuidade da manifestação nestes planos. E não basta elas estarem juntas, elas precisam estar trabalhando em equilíbrio. Por quê? Porque em desequilíbrio iria criar algo negativo. Por exemplo, todo processo criativo, seja ele um processo criativo físico, mental ou espiritual, ele necessita destas duas energias, da energia masculina e da energia feminina. Elas precisam estar trabalhando juntos para que haja a criação, uma força de criação, uma força de manifestação. Mas eles precisam estar trabalhando em equilíbrio. Por quê? Quando estão em equilíbrio, nós temos harmonia e plenitude naquele processo criativo, naquela criação, naquela manifestação. Porém, quando estas energias estão em desequilíbrio, seja para um lado
Por exemplo, uma energia está desequilibrada para o lado masculino ou uma energia está desequilibrada para o lado feminino, vai ocorrer um desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode trazer que esse processo criativo nosso de criação e manifestação da nossa realidade se torne disfuncional ou pode causar uma estagnação. E como e por quê? Vamos primeiro pegar a disfuncional, uma criação, uma materialização, uma concretização disfuncional. Quando nós temos muita energia masculina, que as qualidades que nós vimos já é de ação, de iniciativa, de lógica e de razão, nós temos muita ação, nós temos muito ímpeto em fazer as coisas. Nós vamos e fazemos as coisas de uma forma até lógica, até racional, porém a gente esquece todo o nosso outro lado. Nós perdemos a nossa habilidade criativa, a nossa habilidade de intuição, então nós fazemos as coisas muito no ímpeto, muito sem pensar, então nós estaremos fazendo uma criação, uma manifestação de coisas, porém, por não ter uma harmonia ali com a parte das qualidades femininas, que traz um lado mais criativo, um lado mais receptivo, mais intuitivo, essa criação, essa manifestação vai ser algo meio que sem pensar, meio sem cuidado. Então ela vai o nosso processo criativo, essa manifestação, vai se dar de uma forma disfuncional. Ou seja, nós podemos até criar e materializar coisas, mas vai ser algo meio caótico e que pode trazer resultados, ou seja, aquilo que nós vamos manifestar pode não ser aquilo que queremos, porque vai estar disfuncional, desequilibrado. Agora nós vamos para outra parte que é a estagnação. A estagnação pode ocorrer quando nós temos muita energia feminina, ou seja, nós temos muita essa intuição, muita receptividade, essa criatividade, nós temos essa nutrição de sentimentos, nutrição de emoções, a nutrição mental, espiritual, porém nos falta a energia masculina, que é a energia de ação e de iniciativa, então nós ficamos apenas no pensar e no planejar. Ou seja, nós vamos planear muito, nós vamos pensar muito, nós vamos ali fazer um plano, criar um plano bem detalhado, muito bem feito, até muitas das vezes, muito bem pensado, ah, mas vai ficar apenas no papel, vai ficar apenas na nossa mente, não vai ser executado. Por quê? Porque falta a energia masculina de ação, falta a energia masculina de iniciativa, então vai causar uma estagnação. Então nós temos que trabalhar em equilíbrio essas duas energias para que nós consigamos fazer a manifestação e a criação de coisas da nossa realidade de uma forma funcional, de uma forma harmoniosa, de uma forma plena. E agora nós também temos alguns aqui outros pontos finais antes de passar para a parte prática, que como eu disse desde o começo, o princípio de gênero ele nos traz uma ideia que é para nós transcendermos os estereótipos. Quais são esses estereótipos? São os estereótipos culturais, os estereótipos biológicos, quando pensamos em masculino e feminino. Então nós temos que ver que a energia masculina e a energia feminina, ela é muito mais do que só esses estereótipos culturais aplicados na nossa sociedade ou os estereótipos biológicos limitados pela nossa fisionomia física, que nós temos um corpo masculino, um corpo feminino, mas nós podemos ter energias, não é? Não, nós podemos ter, nós temos, todos nós temos energias masculinas e femininas. Nós temos que trabalhar para que elas se conjuguem de forma harmoniosa, de forma equilibrada. Então, nós temos que parar de
ficarmos limitados a pensamento sobre as energias, ou o feminino e o masculino, tem que transcender essas definições biológicas ou essas definições culturais que temos na nossa sociedade hoje em dia. E para a nossa evolução espiritual, nós precisamos integrar essas duas energias. E nós precisamos integrar essas duas energias de forma harmoniosa, como eu disse anteriormente. Para conseguirmos evoluir de uma forma plena, nós precisamos integrar essas duas energias nas nossas vidas de uma forma harmoniosa, para que possamos atingir aquela harmonia e plenitude por causa do equilíbrio dessas duas energias no nosso ser. E o princípio de gênero, aqui um último ponto, mas que eu acho que é extremamente importante. O princípio de gênero, ele vem nos trazer uma concepção, um conceito da alquimia espiritual. E o que é alquimia espiritual? É mesmo esta integração, este equilíbrio, esta aceitação das duas forças. É equilibrar, aceitar, integrar em nós mesmos que nós temos energias femininas, nós temos energias masculinas, e nós precisamos integrar elas de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada, para que só assim aconteça esses processos alquímicos internos, ou seja, essa alquimia interna, essa alquimia espiritual, essa alquimia da nossa alma, para que ela se transforme com essas duas forças, ela se torne uma força equilibrada, uma força harmoniosa, uma força que é dois em um. Mas só assim que através dessa alquimia interna que nós vamos atingir o nosso verdadeiro eu, que o nosso verdadeiro eu é feito de energias masculinas e femininas, e nós precisamos integrar essas energias de forma harmoniosa, fazer essa alquimia interna para que então possamos atingir o nosso potencial espiritual pleno, que é algo que nós buscamos. A nossa jornada espiritual é chegar ao nosso a nossa plenitude não só física, mas também mental e espiritual. E através dessa alquimia, dessa integração dessas duas forças, essas duas energias, que nós vamos conseguir chegar lá. E aqui nós terminamos a parte teórica e vamos agora para a parte prática, para falarmos algumas coisas que podemos fazer no nosso dia a dia para integrar este princípio de gênero no nosso dia a dia, para termos uma vida mais equilibrada. E a primeira coisa, como eu tenho falado em todos os outros princípios herméticos, é a meditação. Então, a meditação é algo que podemos fazer para nos conectar com este princípio. Como? Vamos meditar e pensar nas nossas qualidades, tanto de energias masculinas quanto de energias femininas. Pense se você está sendo alguém que está agindo, se você está tendo iniciativa para criar mudanças, para materializar e concretizar aquilo que você quer na sua vida. Pense se você está utilizando a lógica, o seu lado racional para pensar nas situações. Não quer dizer que você vai usar só a lógica e a razão, mas elas são necessárias também. E também pense nas qualidades da energia feminina. Você está utilizando, escutando a sua intuição? Você está sendo receptivo a outras pessoas, a outras energias, a outros contextos? Não está ficando preso? Não está criando uma caixa, uma bolha e não sendo receptivo a nada de novo entrar? A pensar, você também precisa abrir a mente, abrir o espírito para coisas novas. Porque senão você vai ficar apenas ali na sua própria caixa, na sua própria bolha e não vai sair dali. Não tem como a gente evoluir tanto fisicamente, mentalmente ou espiritual se ficarmos fechados na nossa própria bolha, na nossa própria caixa, sem querer nada de novo entrar. Você está utilizando a criatividade? Está cultivando a criatividade? Você está
cultivando o espírito de nutrição. O que é o espírito de nutrição? Espírito de ajuda, é uma energia de ajuda. Você está nutrindo você mesmo, você está cuidando de você mesmo, o autocuidado, você está nutrindo as suas relações. Quando eu digo nutrir, é de uma forma saudável, de uma forma harmoniosa. Você está cuidando das suas relações, e aqui não são apenas relações amorosas, mas relação com pai, mãe, filhos, irmãos, primos, as relações de trabalho, amizades, você está fazendo isso de uma forma harmoniosa? Você está fazendo isso de uma forma receptiva, de uma forma boa, que vai nutrir, que vai criar resultados positivos? Então é fazer uma meditação para perceber, tentar entender quais desses pontos você está fazendo bem, qual desses pontos você está deixando de lado. E às vezes é um mix, às vezes em algumas situações no trabalho eu ajo de uma forma, em casa eu estou agindo de outra, e às vezes pode estar um pouco desequilibrado uma dessas partes ou as duas, mas de formas diferentes. Então é fazer essa meditação para pensar sobre isso. Outra coisa que através dessa meditação nós devemos fazer é cultivar esse equilíbrio interno, ou seja, depois de meditar e pensar e entender o que está em desequilíbrio, é tentar cultivar esse equilíbrio. Se em casa ou se no trabalho eu estou sendo uma pessoa mais passiva, mais sem iniciativa, mais à espera, apenas planeando as coisas, mas não estou tomando ações, é começar a tomar ações. Ou se no trabalho eu estou fazendo as coisas de forma impetuosa, sem pensar, e isso pode estar causando problemas, é tentar ter essa parte mais da energia feminina, mais de receptividade, da intuição, trazer a criatividade e o planeamento para pensar como executar as coisas primeiro, antes de executar sem planear, sem pensar. Então, depois que você meditou, entendeu o que está em desequilíbrio, é cultivar este equilíbrio interno, é tentar cultivar que agora você tenha ações, pensamentos mais equilibrados. Outra coisa é a expressão criativa. O que é expressão criativa? É você tentar cultivar a energia masculina ou feminina que está em falta. Como? Se você está com falta de energia masculina, é tentar, por exemplo, fazer mais atividades físicas, mais coisas que movimentem o corpo, mais coisas que movimentem a parte lógica ou racional. É, por exemplo, estudar ou fazer algo ligado a números, a matemática, a tentar fazer um curso ou algo que você goste, que vá cultivar a sua parte lógica, a parte racional. Por exemplo, se você gostar, jogar jogos como, por exemplo, xadrez, jogos de estratégia, que vai fazer que a sua parte lógica, racional funcione de uma forma mais aguçada. Exercícios físicos também que são muito bons para cultivar essa energia masculina. E energia feminina também, caso esteja em falta, são outros tipos de ações que você pode fazer, por exemplo, artes, qualquer coisa ligada às artes, pode ser pintura, desenho, fotografia, música, coisas que mexam com a intuição, por exemplo, você pode tentar aprender, começar a estudar coisas mais esotéricas, mais místicas, tarô, runas, astrologia, numerologia. Então, tudo essa parte que inclui mais a parte de intuição, a parte mais receptiva de ouvir a sua intuição, mais da criatividade com as artes, essas coisas podem cultivar e aumentar a energia feminina. Então, essas são coisas que vocês podem fazer. Esse é o tipo de expressão criativa que você pode fazer para fortalecer um tipo de energia que esteja em falta. E o último ponto aqui é a autodescoberta e a aceitação. O que é autodescoberta e aceitação? Muitas vezes nós, por
dogmas, por a limitação da nossa sociedade cultural, nós ficamos muito fechados. Se nós somos homens, nós pensamos: "Ah, mas eu não posso ter esse tipo de ação", ou "Ah, eu estou agindo de uma forma muito feminina", ou também, se for uma mulher, eu estou agindo de uma forma muito masculina, e nós ficamos com esse pensamento de dúvida: "Será que eu deveria estar fazendo isso? Eu deveria estar fazendo isso? Ou eu deveria ser uma pessoa mais masculina, uma pessoa mais feminina?". Mas é fazer essa autodescoberta, que é descobrir esses pontos. Quais são os pontos teus, se você é um homem, quais são os pontos em que você vê que a energia feminina flui de uma forma mais forte? Se você é uma mulher, quais são os pontos, quais são os momentos em que a energia masculina flui de uma forma mais forte em minha vida? E é aceitar estas coisas, porque todos nós temos energias masculinas e femininas. Nós precisamos estar em equilíbrio com elas. Nós precisamos aceitar essas energias para que possamos ter uma vida plena, para que possamos atingir o verdadeiro eu, que nós estamos aqui encarnados em um corpo físico, mas nós somos energia, nós somos apenas energia, no fim das contas. Nós estamos tendo essa experiência física, mas o nosso ser, o nosso eu verdadeiro é energia. E a energia, ela tem tanto energia masculina e feminina. Ela não está presa nesses concepções, nesses dogmas sociais ou até mesmo físicos, transcende tudo isso, porque energia ela não tem essa diferenciação que nós temos aqui na nossa sociedade, no nosso corpo físico. Portanto, é descobrirmos, fazer essa autodescoberta de quais são os nossos pontos fortes masculinos, quais são os nossos pontos fortes femininos, quais são os nossos pontos fracos masculinos, quais são os nossos pontos fracos femininos. Descobrir isso e aceitar isso para termos uma vida mais equilibrada, mais harmoniosa e mais plena. Gratidão por estarem aqui a ver este vídeo mais uma vez. Gratidão por terem acompanhado este curso. Caso você tenha caído aqui nesta aula sem ter visto as outras aulas, vou colocar aqui a playlist do curso aqui no fim do nosso vídeo, para que você possa ver todas as outras aulas. Caso você já tenha visto todas as outras aulas, gratidão por ter acompanhado. Espero que esse curso possa ter tido um impacto positivo em sua vida. Eu gosto muito desses princípios herméticos, por isso eu quis trazer aqui essa reflexão, essas reflexões de cada um desses princípios, até mesmo com coisas que podemos fazer no nosso dia a dia para ter uma vida mais plena, para ter uma vida mais feliz, para ter uma vida mais equilibrada, para conseguirmos atingir o nosso verdadeiro potencial. Gratidão por estarem aqui mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueçam de dar um like aqui no vídeo, de partilhar com os amigos, a família, qualquer pessoa que possa precisar de ouvir, não só este ensinamento, mas o ensinamento do curso todo. Partilhe a playlist para que as pessoas possam ver o curso de forma completa. É gratuito, os vídeos são pequenos, consegue ver de pouco em pouco, você consegue finalizar todo este curso e aprender mais sobre estes princípios que são antigos, são princípios, como eu disse na primeira aula, que já foram partilhados há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, mas que continuam ensinamentos totalmente válidos para a nossa atualidade, que vão continuar válidos para todo o sempre, porque eles falam de leis universais que regem todo o nosso universo. E essas leis, elas são imutáveis, elas continuarão regendo todo o nosso universo. Gratidão mais uma vez por estarem aqui. Se precisar falar conosco de uma forma mais direta, temos aqui também na descrição do vídeo os links para o nosso Instagram e nosso website. No Instagram você consegue entrar em
contato de forma direta conosco, só mandar uma mensagem, nós iremos responder, estaremos felizes em poder ajudar. No nosso website você vê todos os nossos serviços que temos. Nós temos diversas consultas integrativas, terapias holísticas e outros cursos que são pagos, porém são dados de uma forma individual, de tutoria individual, que são aulas de duração de 1 hora, que é uma aula totalmente personalizada, apenas para você. Não é aula, não é um curso com turmas, que vai ter diversas pessoas que podem estar em níveis diferentes. Essa aula é personalizada para você e você vai ter a total atenção minha ou da Carla, dependendo de qual curso você for fazer, a atenção total nossa durante 1 hora e essa aula será totalmente personalizada para você. Espero que vocês tenham gostado. Se precisar, só entrar em contato aqui nos links. Gratidão, obrigado por terem acompanhado este curso e tenham uma semana de luz.